Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 115 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians, uma ótima sexta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham, né? Temos novidades importantes aí sobre o nosso Coringão. E mais uma vez, né, a diretoria se confundiu sobre a porcentagem de jogadores, sobre o contrato, né? Dessa vez foi o caso do zagueiro Murilo. Vamos falar um pouco aí dessa situação no vídeo de hoje, situações do Ministério Público, Transferban e tudo mais, tá? Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês o Jota, assistente financeiro, né? Para você que quer aí, cara, simplesmente resolver tudo de banco, né? Preciso pagar uma conta, preciso fazer um Pix, preciso organizar aqui, né, os boletos que eu pago no mês. Você vai fazer tudo isso pelo seu WhatsApp, né? Uma conversa no WhatsApp com o Jota, que vai ser o seu assistente financeiro, né? E vai resolver aí a sua parte financeira, organização e tudo mais. Tá? O Jota tem diversas vantagens, né? Você pode mandar Pix por áudio, texto ou foto, paga os boletos sem digitar nada, né? Só manda lá o PDF da conta ou copia e cola, tudo bem simples e fácil, tá? Então, para quem quiser aí fazer o cadastro no Jota, tem um link na descrição e quem fizer o cadastro e preencher o formulário vai concorrer a sorteios, né? Como por exemplo, desse copo aqui do Coringão, tá? Corinthians e Nacional do Paraguai, jogo aí que tivemos na Neoquímica Arena. Então, para participar, basta fazer o cadastro no Jota, né? E preencher o formulário. Bom, família, nosso time ontem fez mais um treinamento, né, em preparação aí para o jogo da semana que vem contra o Atlético Paranaense, um jogo importante pra gente, né? Cara, tivemos trabalhos principalmente de finalização. Primeiro, então, foi uma atividade de troca de passes e depois duelo com finalizações em pequenos gols. E aí, depois fizeram um trabalho de transição, praticamente um trabalho de contra-ataque, né? Com a finalização no gol no tamanho normal e com o goleiro, né? Então, para afunilar, né, a pontaria aí dos nossos jogadores, para melhorar, porque não tá 100%, né? Não estamos 100%. Mas enfim, treinamento, né? Faz parte, é isso. Temos aí depois trabalhos defensivos. Hoje tem um treino aberto, né, para a imprensa, então teremos algumas novidades aí sobre a questão de treinamentos. E é isso, tá? Então, sobre os jogadores liberados, nenhuma novidade. Sobre o Ranieri, o Corinthians segue sem falar nada, né, sobre tempo de recuperação, isso ou aquilo. Ok. O Bruno Henrique do Flamengo, né, até mudando de assunto aqui, Bruno Henrique do Flamengo ontem foi condenado a uma pena de 12 jogos de suspensão e uma multa de 60 mil reais, né, por um suposto envolvimento aí em manipulação de resultados e apostas esportivas. Cara, ontem teve um debate grande, né, sobre esse assunto. Primeiro, sobre a demora que tivemos para o julgamento do Bruno Henrique, né? O tempo que ele está jogando aí, aguardando esse julgamento. É um caso, se eu não me engano, de 2023. Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. E o tempo foi passando. Aí o pessoal começou a puxar, né, outros exemplos que passaram por julgamentos e tiveram punições um pouco mais severas, né? O pessoal pegando aí 2 anos de suspensão, 1 ano de suspensão. Teve um jogador que foi eliminado, banido do futebol, né? E aí a pergunta que fica é a seguinte: o julgamento foi feito pelo caso ou foi feito para um jogador do Flamengo, né? Porque o que dá a entender para o público é o seguinte: ó, se você for jogador de um time pequeno, tá? Esquece, você tá na roça. Você se complicou. Você tem que andar na linha. Agora, se você for jogador de um time grande, ainda mais, né, do Flamengo, opa, então a gente consegue achar um caminho aqui, né? Não tem tantos problemas. É surreal, cara. É surreal. Pra dar esse tipo de punição, né, uma multa de 60 mil reais
e 12 jogos, é melhor nem dar punição. Por quê? A partir do momento que tem a punição, você entende que o cara é culpado. E se o cara é culpado, tem que ter uma punição severa. Uma punição exemplar. Eles fazem mais ou menos ali para agradar, né, gregos e troianos. Pro pessoal que acha que ele deveria ter sido punido, ó, tá aqui, mas ele foi punido. Ele foi punido. Tomou aqui 12 jogos e 60 mil reais de multa. Pro pessoal que acha que ele não deveria ter sido punido, não, mas foi só 12 jogos aqui, só pra... E isso só em competições da CBF, tá? Ou seja, nesse ano, no Brasileirão. Ele vai perder aí 12 jogos no Brasileirão. Na Libertadores pode jogar tranquilo. Tranquilo. Ou seja, que punição é essa? Que punição é essa? E mais, obviamente, o Flamengo vai entrar com recurso. Enquanto isso, vai pedir para ele ficar liberado, né? Durante esse recurso. E vão esticando a corda. Vão esticando a corda. E eu quero saber a opinião de vocês, família. É simplesmente surreal, tá? Simplesmente surreal. Bom, família, o Corinthians entrou em contato, tá, com o staff do meia atacante Matias Rojas, paraguaio, né? A gente teve o desprazer de vê-lo em campo com a camisa do Corinthians, né? Tivemos o desprazer de contratá-lo para nossa equipe. E temos uma dívida de aproximadamente 40 milhões de reais com o atleta, né, por conta aí da multa no contrato. Tava lá que se tivesse um atraso, ele poderia cobrar o contrato inteiro. Atrasaram, né, já não era o primeiro atraso, fizeram essa nova cláusula, atrasaram novamente, e ele falou, ó, beleza, o caso vai pra FIFA, já entrei na justiça, pegou a mochilinha dele e foi embora, tá? Desde então, segue essa luta, segue essa briga, e temos aí o prazo de mais ou menos no final do mês agora, né, para a decisão da Corte Arbitral do Esporte sobre, né, esse caso aí, Matias Rojas. Enquanto isso, o Corinthians entrou em contato com o staff dele para chegar em um acordo desse pagamento, né, e não sofrer o transfer ban. Eu trouxe aqui uma possibilidade, né, que eu acho que o Corinthians pode apresentar para ele, de colocar ele quase que na lista do elenco mesmo, na lista salarial do Corinthians, na folha salarial, né? Então, todo mês o Corinthians faz um pagamento como se fosse do salário dele mesmo, né? E aí vai abatendo a dívida. Ó, o valor é esse, a gente vai pagando o salário para você, daqui 1 ano e pouco, 2 anos, abateu a dívida e acabou, né? Seria uma forma de aliviar a parte financeira do Corinthians, né? A gente teve, por exemplo, a dispensa do Igor Coronado agora no meio do ano. Pega o salário que era do Igor Coronado, coloca para o Matias Rojas, pronto. Você vai manter a folha salarial que você já vinha pagando e vai pagando essa multa do Matias Rojas, tá? É uma possibilidade que o Corinthians pode tentar, né? E a gente aguarda essa tentativa de acordo. E aí é o que eu falo para vocês. Por que já não fez isso com o Tadieres da Argentina? Por que já não vinha fazendo isso com o Santos Laguna do México? Simplesmente não faziam, tá? Não faziam. E agora eu quero corrigir uma informação que eu trouxe ontem para vocês, né, sobre a questão de transfer ban e punições. Vi uma matéria, né, que falava sobre a possibilidade de perda de pontos. E eu falei, pô, o Corinthians já tá com transfer ban do Félix Torres, tem o caso do Rodrigo Garro, tem o caso do Matias Rojas, do Maicon. Então, se acumular esse transfer ban, teria o risco de perder pontos. Mas a regra é o seguinte: na primeira janela, não tem esse problema, né, de número de transfers bans. O problema é você ficar 3 janelas com um transfer ban ativo, tá? E aí não importaria se é 1, se são 10, se são 5, tá? Não importa. Então o Corinthians está nessa primeira janela com um transfer ban. Pode acontecer aí mais 3, né, como a gente já falou, o caso do Garro, Matias Rojas e Maicon, né? Mais o do Félix Torres, então 4 casos, um já está condenado. Temos essa janela do meio do ano agora, então a janela número 1. A janela número 2 vai ser de dezembro até janeiro, né? Então no início do ano que vem, segunda janela. Se o Corinthians fechar a terceira janela, que é do meio do ano que vem, com esse transfer ban, aí pode tomar a punição de perda de pontos, pode, em casos mais severos, até sofrer um rebaixamento, tá?
pode sofrer um rebaixamento. A gente lembra do caso do Cruzeiro, né, que começou um campeonato, acho que foi até da Série B, com menos 6 pontos. Que tomou a punição na janela do início do ano, quando começou o Campeonato Brasileiro, estava com menos 6 pontos. Ganhou 2 jogos para ficar no 0. Para chegar no 0 no campeonato, né? Então, assim, cara, reiterando, né, e atualizando a informação, corrigindo, na verdade, a informação que eu trouxe ontem sobre essa situação. Então, a gente corre o risco, sim, de perder pontos, mas na janela do meio do ano que vem, caso a gente não resolva. Mas, de qualquer forma, temos que resolver, né? Temos que resolver. Enfim, família, seguindo com as novidades, ontem também tivemos uma cobrança, né, um pouco mais pesada aí em cima de Romeu Thomas Jr., Osmar Stabile, e aí o Romeu Thomas Jr. marcou, né, para segunda-feira uma coletiva, pelo que eu entendi, para falar sobre a reforma do Estatuto. Ele tinha marcado primeiro, ele tinha prometido para essa semana, e agora na semana marcou para segunda-feira. Ok. Tá? Não temos ainda o horário, nem essa confirmação exata, por conta ali do Teatro do Parque São Jorge, tem que ter uma confirmação, mas em breve teremos mais atualizações. O ponto principal já tem essa ideia, eles querem para a semana que vem uma coletiva com o Romeu Thomas Jr. para falarem sobre o cronograma da reforma estatutária. Um pouquinho atrasado, né, da própria promessa do Romeu, mas parece que vai chegar, e aí a gente pode, né, debater após essa divulgação de cronograma como que vai funcionar, se foi bom, se foi ruim, se está ok, ou se estão arrastando essa situação, né? Bom, voltando a falar sobre o Ministério Público, o promotor Cássio Concerino, cara, ele não aguenta mais, tá? Ele simplesmente não aguenta mais a diretoria do Corinthians. Ele falou, até agora não recebemos as documentações pertinentes à investigação e que são facilmente obtidas pela entidade esportiva. Basta querer colaborar. Ou seja, o Ministério Público fez a requisição de documentos, até agora não recebeu. Por quê? Porque o Corinthians não quer colaborar, né? O Corinthians é representado por pessoas, pela gestão Osmar Stabile, pela gestão do Romeu Thomas Jr. no Conselho. Coisa que a gente já vem falando, né? Eu já venho falando sobre isso, sobre a questão da fatura. Ah, mas perdi a fatura. Cara, liga no banco, manda um e-mail no banco, em um dia você resolve o problema. O Ministério Público solicitou a documentação dia 30 de julho, 30/7, 30 de julho. No dia 14 de agosto, tivemos o depoimento do Romeu Thomas Jr. e do Osmar Stabile. O promotor falou de novo com eles, tem 15 dias que eu solicitei uma documentação. Tem como vocês me enviar? Vamos enviar, promotor. Só preciso ver aqui com o conselho, isso e aquilo. E aí o promotor completou, tá? Ele falou, não é razoável que uma ouvidoria não responda e-mail ou não transmita o teor de requisições para os setores próprios. E também não é razoável que a presidência do Corinthians, acionada via e-mail após a oitiva do então presidente interino Osmar Stabile, não responda os e-mails e não cumpra a requisição. Ou seja, mandaram um e-mail para a ouvidoria do Corinthians, mandaram um e-mail para o presidente Osmar Stabile e eles estão assim, nem aí, cara. É surreal, é surreal. Não sou eu que estou pedindo a documentação, não é você que está assistindo, não é o fulano, não é o Zezinho. É o Ministério Público que está pedindo a documentação. As faturas do cartão corporativo. E o Corinthians simplesmente está ignorando o Ministério Público. Diante disso, né, o promotor falou, é o seguinte, já que vocês querem brincar, já que eu vi que não tem ninguém sério aí dentro, é o seguinte, temos um prazo agora de 24 horas, né, para que entreguem as faturas do cartão corporativo do Corinthians. Caso não cumpram esse prazo, a gente vai abrir uma instauração, né, de investigação policial sob penalidade de desobediência. E vou falar para vocês, demorou para acontecer isso, tá? Demorou. Se a gente está falando que a requisição foi feita dia 30 de julho, que teve uma cobrança pessoal, né, presencial, no dia 14 de agosto, hoje é 5 de setembro, cara. É vergonhoso, tá? É vergonhoso. O blog do Macedo, né, trouxe a informação de que o Corinthians informou ao Ministério Público que segunda-feira vai entregar toda a documentação solicitada.
E aí o Ministério Público olhou e falou, ok, né, a gente tinha dado prazo aí de 24 horas, mas vamos deixar para segunda-feira, tá tudo bem, não vai mudar, não vai cair o mundo, né, de sexta para segunda. Mas informou o Corinthians, segunda-feira é o prazo final. Depois de segunda-feira não tem conversa, não tem, não vi, não, eu não sabia, não, tem que ver, não, tem que... Não, é segunda-feira, né? Então, até do prazo de 24 horas, já esticaram um pouquinho, já conseguiram, né, mudar para segunda-feira. Mas a gente aguarda, então, essa entrega de documentos na segunda-feira. É surreal, cara. É surreal o que acontece dentro do Corinthians. Já perguntei aqui um monte de vezes e sigo perguntando. Qual é o interesse das pessoas dentro do Corinthians de não entregar a documentação para o Ministério Público? Qual é o interesse? O que eles estão ganhando com isso? Não faz sentido para mim, né? E eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e a última novidade, né, que assim, sendo bem sincero para vocês, desanima demais, demais. E a gente, enquanto torcedor, não tem nem mais reação, cara. Você fala, você nem se surpreende mais com tanta... eu ia falar incapacidade, mas não é incapacidade, na verdade é capacidade. Com tanta coragem, com tanta cara de pau, sabe? O Corinthians tinha vendido o zagueiro Murilo pro Nottingham Forest. Ok, até aí ok. O zagueiro foi vendido no final de 2023, tal. E aí, na nota oficial do Corinthians, né? O Corinthians divulga a nota oficial informando a venda. Colocaram que o Corinthians ainda tinha 10% do atleta. Na nota oficial do clube. Não foi uma informação que eu passei, que você passou, que você... Não. O Corinthians, né, informou, vendemos o Murilo e temos 10% do atleta. Ok. Foram investigar agora a documentação, né, depois da situação do atacante Pedro, do zagueiro Robert Renan, que venderam as porcentagens. E aí descobriram que o Corinthians não tem 10% do Murilo. Na verdade, o Corinthians tem 10% de um lucro da futura venda dele. Ou seja, a gente vendeu o jogador na época por 12 milhões de euros, né? Subiu até um pouquinho por conta de bônus, podendo chegar a 14 e tal. Então vamos supor que eles vendam hoje o Murilo por 50 milhões de euros, tá? Um exemplo mesmo. Na teoria, antes, né? Até ontem, a gente acreditava que o Corinthians receberia 5 milhões de euros, tá? 5 milhões de euros. Por quê? É 10%. O Corinthians tinha 10%. Agora você tem que pegar os 50%, tirar os 14 que pagaram, vai dar 36, e aí você pega esses 10% dos 36. 3,6 milhões de euros. Mais uma vez, o Corinthians perdendo dinheiro. E aí, né, foram perguntar pro Duílio. Ô, Duílio, mas como assim? Vocês divulgaram, né, que o Corinthians tinha 10% do atleta e agora é 10% do lucro. Não é 10% do atleta. Aí o Duílio falou... Deve ter havido algum equívoco na comunicação da venda, pelo qual peço desculpas. E aí é o que eu falo pra vocês, né? Que eu ia falar sobre incapacidade, na verdade é capacidade. Quando venderam o Carlos Augusto, colocaram que o Corinthians tinha 60%. Caramba, o Corinthians vendeu, ainda tem mais da metade dos direitos do atleta. Aí depois, não, é 60% de um lucro. Ou seja, o Corinthians ficou sem ver dinheiro nenhum do Carlos Augusto. Agora do Murilo a mesma coisa. Do Pedro e do Robert Renan tinha direitos e venderam. Na calada, né? Sem informar ninguém. Engraçado, nunca tem um equívoco, uma confusão. Não, confundi aqui e o Corinthians não tem 10%, o Corinthians tem 50%. Nunca é uma confusão para algo melhor para o Corinthians. Sempre confundem para algo pior. Sempre enganam a torcida. Isso daqui é enganar a torcida, cara. Isso daqui não é equívoco, isso daqui não é confusão, isso daqui não é... não. Isso daqui não é um erro. Isso daqui é intencional. Porque no caso do Carlos Augusto foi a mesma coisa. Mesma coisa. Então não é a primeira vez que está acontecendo, que foi sem querer, que... Não, cara. É tudo muito bem orquestrado. Só que a gente vai aos poucos descobrindo.
né? Descobrindo. Aí o cara vem e fala, ai, desculpa. E aí? Uma desculpa de 2 milhões de euros? Na situação financeira que o Corinthians está, de erro em erro, né? De desculpa em desculpa, de equívoco em equívoco, estamos com a dívida de 2 bilhões. E aí? E aí? Desculpa vai resolver, né? E voltando à informação que a gente trouxe essa semana, inclusive, né, tá até no vídeo aí, que era a informação do craque Neto, que o Marinakis, que é o grego dono do Nottingham Forest, queria comprar os 10% que o Corinthians tinha no Murilo. Alguma coisa não tá certa. Como que ele quer comprar 10% se o Corinthians não tem 10%? Alguma coisa tá errada, né? Quero saber a opinião de vocês, família. É complicado, cara. É complicado. Eu não vejo a hora de punição, sabe? Da gente ver o Ministério Público seguindo com a investigação, de comprovações, de tudo assim, para que a gente consiga punir essas pessoas, cara. Porque é surreal, surreal. Eles simplesmente brincam com o Corinthians, né? Mais uma vez eu falo aqui, nunca houve um equívoco em que o Corinthians se deu bem. Nunca! Nunca! Todos os equívocos, as confusões, os mal-entendidos, o Corinthians é o prejudicado, o Corinthians perde dinheiro, o Corinthians... Sempre. Mas essas pessoas juram que amam o Corinthians, que cuidam do clube e que não... É complicado, família. Deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros, clique no botão hype, um forte abraço e vai Corinthians!